E vamos a mais um vídeo sobre essa obra tão entranhada no nosso imaginário coletivo e que influenciou absurdamente toda a produção cultural posterior, O Livro das Mil e Uma Noites. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Carlos, e dentro de um projeto pessoal de ler as chamadas obras fundadoras, aqueles livros mais antigos e influentes que deram a partida nas literaturas dos seus respectivos países e que influenciaram toda a produção cultural posterior, nesse ano eu estou lendo O Livro das Mil e Uma Noites, essa obra tão icônica e importante. E hoje vamos conversar sobre o terceiro volume, o primeiro do ramo egípcio. Mas antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que além do volume em si, a cada vídeo eu conto um pouco sobre a história da obra, sobre seu desenvolvimento, as edições, enfim, todo o universo que cerca a história. E como esse já é o terceiro vídeo, eu sugiro que quem ainda não assistiu os episódios anteriores, que o faça antes desse, ou então, se não estiver interessado nessa parte, que pule o vídeo para o minuto que aparece aqui embaixo, para ir diretamente para a parte que eu falo especificamente do volume 3. E os links para os vídeos anteriores aparecerão nos cards no decorrer do vídeo e também na caixa de descrição, onde você também encontra outras informações, os links para as minhas outras redes sociais e também para a minha lista de desejados na Amazon. A edição que eu li pertence a esse box lançado pela Editora Globo, que não está mais à venda, mas aqui do lado eu deixo aparecendo a capa da nova edição. E se você ficou interessado e quiser adquirir o livro, eu também deixo o link para compra no site da Amazon. Lembrando que se você adquirir qualquer produto através desse link, sem nenhum acréscimo no preço, você estará auxiliando uma instituição de assistência social para a qual eu repasso a minha comissão. Desde já eu agradeço em nome das pessoas assistidas. E antes de continuar a história da escrita e publicação do livro, e para tentar entender melhor, eu vou sugerir a vocês um pequeno exercício de imaginação. Vamos supor que lá em 1700 e tanto, em Portugal, alguém resolveu compilar uma coletânea de contos populares de tradição oral, com o objetivo de reunir 365 contos, um para cada dia do ano. Mas acabou falecendo, parando no dia 127. E aí seus bens, incluindo o tal manuscrito, foram enviados para um herdeiro aqui no Brasil, que copiou o manuscrito e ele acabou se espalhando pelo país, gerando novas cópias. Mas como naquela época não existiam direitos autorais, cada copista foi fazendo alterações, tirando algumas histórias, incluindo outras de maior interesse local, até completar os 365 dias do título. E aí, já no final dos anos 1800, um editor finalmente imprimiu uma edição e essa passou a ser a base das demais, publicadas a partir de então. E aí pulamos para 2023 e um editor, japonês, por exemplo, decide fazer uma tradução dessa obra. E aí surge um problema enorme. Qual dos manuscritos ele usará? Qual deles pode ser considerado manuscrito legítimo? Todos estão em português, algumas histórias em português lusitano, com características mais locais, outras em português brasileiro, mas também com muitos toques regionais, tanto na linguagem quanto na temática. Enfim, uma obra bem complexa, E aí, voltando à publicação das Mil e Uma Noites, foi mais ou menos isso que aconteceu. O ramo sírio, que é um ramo mais antigo, seria o manuscrito original português, enquanto os demais formariam um ramo brasileiro da mesma obra, com uma grande variação regional, que aqui nas Mil e Uma Noites equivaleria então ao ramo egípcio. E o lançamento da versão editada pelo Antoine Galland em 1704 fez tamanho sucesso que levou, então, à busca de manuscritos mais completos das Mil e Uma Noites. E nesse interesse dos europeus não passou despercebido pelos árabes, principalmente no Egito. Então surgiram outros manuscritos com novas histórias,
especialmente com o intuito de completar as tais 1001 Noites, já que o manuscrito mais antigo terminava na noite 282. Aliás, hoje acredita-se que a obra nunca teve o propósito de ter 1001 Noites, né? Esse título seria apenas uma espécie de número genérico, indicativo de grande quantidade. Mas, de qualquer forma, a configuração da obra só se cristalizou no início do século XIX, com a publicação da primeira edição impressa em árabe. E essa serviu de base para as traduções posteriores nas mais diversas línguas. E aqui cabe uma curiosidade bem legal. Depois de uma viagem ao Egito, onde teve contato com a obra, o nosso imperador Dom Pedro II iniciou uma primeira tradução das 1001 Noites para o português e trabalhou nela mesmo após o exílio, porque o último registro dessa tradução nos seus diários é de novembro de 1891, um mês antes da sua morte, né? Ele deixaria a obra inacabada. Então ele trabalhou nela até bem próximo do seu falecimento. E essa história, então, da publicação continua no vídeo sobre o volume 4. As histórias desse terceiro livro não estão em uma sequência numérica exata de noites, e segundo o organizador, isso se deve às múltiplas vezes em que as histórias foram mexidas e reorganizadas pelos diversos compiladores, né, até a publicação da primeira versão impressa em árabe. E também nesse volume é que a gente percebe mais claramente a grandiosidade do trabalho do Mamed Jarouche, que foi muito além de uma simples tradução, porque ele analisou todos os manuscritos existentes, né, que estão espalhados em diversos arquivos e bibliotecas do mundo, e tentou extrair o que cada um tinha de mais autêntico. E todo esse trabalho de garimpo mesmo está documentado nos textos de apoio, né, aqui no final do volume, e também nas inúmeras notas ao longo do texto. Realmente foi um trabalho exaustivo e soberbo. Os dois primeiros volumes dessa coleção têm uma diferença entre si. Enquanto o primeiro traz uma grande quantidade de histórias curtas, encaixadas umas dentro das outras, algumas bastante fantasiosas, é um aspecto de mais oralidade, né? Dando a impressão de que são apenas a transposição das histórias para o papel. O volume 2 já tem um aspecto um pouco mais literário, um pouquinho mais trabalhado, com menos histórias, elas também são mais longas e coerentes entre si, né? E também menos fantasiosas. E esse terceiro volume, pelo menos no seu início, ele retoma o espírito lá do primeiro volume. Então são muitas histórias entrelaçadas e esse ambiente mais fantasioso, né? Com gênios, animais falantes, muitas coincidências e situações como aparições de criaturas mágicas ou saídas mirabolantes. Aquela coisa bem conto de fadas mesmo. Um outro indicativo de que essas primeiras histórias são mais antigas é o teor sexual das narrativas, que às vezes é até mesmo bem explícito. E o entrelaçamento entre as histórias também é bem forte. E isso exige uma atenção maior do leitor. Mas como algumas delas também trazem temas e situações que já apareceram em contos anteriores, às vezes só uma pequena alteração na trama ou no nome dos personagens, a leitura da parte inicial desse livro foi um pouco cansativa. Mas à medida que o livro vai se desenrolando, já é possível perceber um aprimoramento, tanto dos temas quanto da narrativa. As histórias são mais longas, detalhadas e melhor escritas. E um ponto bem interessante é que duas dessas histórias, né, que ocupam aqui grande parte do volume, são uma espécie de reflexo da própria história moldura do livro. Aquela da Sherazade contando histórias para o sultão. Porque ela também traz personagens que, da mesma forma que a Sherazade, também estão contando histórias para um rei na tentativa de prolongar suas vidas. E essas histórias são, em grande parte, referentes à reflexão e à sabedoria, né? Dizendo que a pessoa que não toma decisões precipitadas não se arrepende depois. Então talvez seja uma tentativa da Sherazade de despertar a consciência do sultão.
E parece que o estratagema funciona, porque quase no final do livro nós vemos pela primeira vez, depois de tantas noites, uma manifestação dele nesse sentido, né? Um pensamento de que ele possa estar sendo injusto com a esposa. E um outro ponto que sugere que essas histórias do final não sejam tão antigas é a exclusão quase completa de situações sexuais ou também o sumiço das criaturas folclóricas, né, como os gênios ou os ifrits, né, que seriam os gênios do mal, que aqui foram substituídas por uma grande quantidade de menções a Maomé ou aos preceitos islâmicos. E aí chegamos a um outro detalhe que me chamou muito a atenção. O meu conhecimento da religião islâmica é quase nulo, e naquele senso comum de que os muçulmanos são inimigos dos judeus e dos cristãos desde sempre, eu fiquei espantado em ver algumas citações a personagens e eventos bíblicos, até mesmo com a participação de Jesus em uma das histórias. E essas aparições desses personagens não são de forma alguma desrespeitosas, muito pelo contrário, mas também têm um viés islâmico. Em uma delas, por exemplo, tem um sultão muito velho e sem filhos, que está com medo de morrer sem deixar descendente, e ele ouve falar da sabedoria do rei Salomão bin Davi, de Sabá, que seria o homem mais sábio da terra, e manda seu vizir até ele na busca de uma solução para o seu problema. E o rei Salomão concorda em ajudar, mas desde que o sultão e seu reino se convertam ao Islã. E eu achei isso bastante curioso, né? Sendo o Salomão um dos reis de Israel. E é também nesse terceiro volume que nós encontramos uma das mais famosas histórias árabes, Simbá o Marujo, que aqui é chamado de Sindabad o Navegante. Para mim também foi uma das primeiras histórias relacionadas às Mil e Uma Noites que eu conheci, por conta de um livrinho que eu tinha na infância, com a história e um disquinho com a narrativa. E da mesma forma que outros títulos dessa coleção, eu não tenho ideia da razão de ter o nome Disney aqui, porque até onde eu sei, o estúdio nunca fez nada relacionado ao personagem. E eu não poderia deixar de mencionar um filme clássico dos anos 70, Simbá e o Olho do Tigre, que era exibido constantemente na sessão da tarde. Quem é mais velho aí com certeza vai lembrar. Eram filmes bem famosos, que passavam inúmeras vezes, e conquistavam a criançada por conta da animação em stop motion. Hoje bem toscas, né? Mas que as crianças da época viam com admiração. E curioso é que na história original aqui do Simbá, não existe apenas um Sindabad, e sim dois. O Sindabad é um carregador que, ao passar por um palacete, ouve as pessoas se divertindo lá dentro e questiona a razão pela qual algumas pessoas são afortunadas e outras têm que trabalhar duro. Ele é ouvido por um criado, é levado à presença do dono do palacete, que se apresenta como Sindabad, o navegante. E aqui o autor explica que essa seria a denominação mais correta, porque apesar de ser mais conhecido como Simbá, o Marujo, o personagem não era marinheiro, ele era um mercador que viajava por mar. Por isso, o termo navegante seria mais correto do que marujo. Então, o segundo Sindabad, o navegante, começa a contar ao primeiro as suas viagens, num total de 9, graças às quais ele enriqueceu, mas também enfrentou muitos perigos, esteve diversas vezes à beira da morte. Então, hoje, já envelhecido, ele pode se dar ao luxo de não fazer nada e desfrutar da sua riqueza. E nesses filmes, como o propósito era de focar realmente nas aventuras e nos efeitos especiais, era tudo muito mais mirabolante do que a história real. Muitas criaturas mágicas e as aventuras narradas aqui no livro, apesar de ainda serem bem fantasiosas, elas têm um pezinho maior da realidade do que os filmes. Então foi bem legal conhecer aqui a origem desse personagem. Está sendo uma leitura fascinante pelo aspecto cultural, por essa oportunidade de descobrir uma nova forma de perceber e olhar o mundo, né? De viver uma cultura bem diferente da nossa. E isso inclui, né, a ciência e a aceitação
de que muitos dos valores e das situações que são relatadas aqui podem ser bem incômodas para os leitores de hoje em dia, especialmente em relação às mulheres, que ao mesmo tempo que são fortes e decididas, justamente por isso são muitas vezes colocadas como traiçoeiras e indignas de confiança. E ao longo das noites, nós vemos como características como a beleza, a riqueza, a esperteza e a devoção religiosas eram critérios importantes que atestavam a idoneidade de alguém. Algo, aliás, que não é muito diferente de hoje em dia. Não é só em um dos contos, mas em vários deles, que uma pessoa aparentemente comum e sem recursos, né, um mendigo, um náufrago, se revela um nobre ou uma autoridade e só por isso passa a receber imediatamente todo um tratamento diferenciado, às vezes até subindo ao trono do local. E muitos personagens aqui também têm atitudes movidas pela cobiça, pela inveja, por paixões arrebatadoras, situações que comprovam que mesmo com todo o tempo, distância e aspectos culturais que nos separam dessa sociedade, na sua essência, o ser humano ainda hoje é movido pelos mesmos desejos. Enfim, As Mil e Uma Noites é um grande retrato e bastante sincero da natureza humana. E é isso. Eu já iniciei o 4º volume dessa coleção e assim que eu concluir essa leitura, eu volto aqui para conversarmos sobre ele. Mas antes eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo, se já conhecem algumas das histórias das Mil e Uma Noites, se já leram ou pretendem ler. Enfim, deixem seus comentários aí embaixo e vamos continuar esse papo sobre essa obra maravilhosa e tão importante. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, porque isso é extremamente importante para a divulgação do canal. E a gente se vê em breve. Um grande abraço.